Olá, pessoal! Hoje nós iremos ver os comandos condicional. Os comandos condicional nada mais é quando a gente determina um bloco de códigos para ser executados se a condição for verdadeira. E se ela for verdadeira, ela vai te retornar um resultado, tá? Então, isso aqui tudo é chamado de estrutura de condição. E para formar uma estrutura de condição, no Python nós utilizamos a palavrinha if, que significa se, tá? O if vem do inglês, tá? Se a estrutura de condição avaliar uma expressão verdadeira, então ela vai executar uma determinada ação, ela vai te reportar um resultado. Bem, nós vamos fazer um exemplo aqui utilizando o comando if, e nós vamos criar uma variável chamada idade. E se essa variável for menor que 20 anos de idade, o comando ele vai ser responsável por imprimir uma mensagem na tela, tá? Agora, se a variável idade receber um valor maior que 20, simplesmente não vai acontecer nada, né? Porque aí o código ele vai ser desconsiderado, tá? Então, vamos aos códigos. Aqui nesse exemplo, nós utilizamos apenas 3 linhas de comando. Então, aqui nós criamos uma variável chamada idade, como eu falei anteriormente, e aqui eu já atribuí um valor para ele de 18. Na segunda linha está dizendo que se a idade for menor que 20, na terceira linha vai ser impresso, você é jovem, tá? Então, sempre eu quero que vocês analisem aqui, prestem bem atenção. Por exemplo, ali na segunda linha que eu utilizei o termo if, lá no finalzinho do bloco de instrução, que é a idade menor que 20, no finalzinho eu utilizei os 2 pontos. Então, essa é a sintaxe do comando, tá? Então, vamos para a prática. Aí no Python de vocês podem fazer esse comandinho aí. E eu vou executar aqui para vocês verem como que funciona. Olha só, tá a mesma coisa, né? Só mudei um pouquinho aqui a mensagem para não ficar tão longo o vídeo. E aí eu vou executar para vocês verem o resultado. Aqui apareceu a palavra jovem, por quê? Vejam aqui que 18 é menor que 20, então vai aparecer a palavra jovem, né? E se eu colocasse aqui 35, que eu acabei de dizer agora há pouco, que se fosse maior, a idade maior que 20, não ia acontecer nada, né? Vamos executar aqui, ó. Aqui, ó, já a segunda execução não apareceu nada, né? Na primeira tinha aparecido jovem e agora na segunda não apareceu nada e era isso que era para acontecer. Por que que não apareceu nada? Porque aqui, ó, abaixo do if eu não tenho mais nenhuma instrução, certo? Então, o computador ele só me reportou porque a primeira instrução, que é essa aqui que vocês estão vendo, era 18, né? Então, por quê? É verdade isso, né? Condiz com o meu comando. Então, ele me reportou algum resultado. Quando foi negativo, então, não apareceu nada. Por quê? Abaixo do print eu não tenho mais nada para ser executado, tá? E agora, por exemplo, aqui eu já tenho um valor que eu determinei, eu atribuí um valor 18 para a variável idade. Aqui nesse outro comando,
a sintaxe vai ser a mesma, porém, na primeira linha, eu quero que o usuário digite. Então, a primeira linha para vocês não é novidade nenhuma, porque vocês já usaram muitas vezes, né, o input, que é a entrada de dados, né? Então, eu coloquei o int porque é um tipo de dados inteiro, né? Então, vamos utilizar esse outro comando, fazendo com que o usuário digite a idade e o computador faz o comparativo se ele é jovem ou ele não dá nenhuma instrução. Veja bem, então, eu tenho ali o comando, tá? Então, eu vou executar. Eu executando, ele pede para digitar a idade, eu vou colocar aqui uma idade menor do que 20. E aí, ele me reporta um resultado dizendo que você é jovem, certo? Agora, eu vou executar de novo e vou colocar uma idade maior que 20. E aí, o que acontece? Ele não me reporta nada porque eu não tenho nenhuma instrução a mais para ser executado, certo? Então, é isso que significa o comando condicional. Ele sempre vai verificar e vai te retornar um resultado. É uma condição mesmo, né? Exatamente isso, tá? Agora, na segunda aula, nós vamos ver com duas condições. Aqui nós vimos com uma condição, o computador te reportou um resultado. Agora, nós vamos colocar uma outra condição e nós vamos utilizar também um outro comandinho, tá? Primeiro, vamos fazer façam aí no celular de vocês, utilizando o Python, essa primeira atividade, e depois nós vamos para o próximo comando, ok?